Fala, meu amigo concurseiro. Continuando então aqui o nosso bloco de resolução de questões, nós vamos dar então continuidade aí à nossa resolução de questões através aí a partir da 14ª questão. Então vamos seguir aí firmes e fortes, com perseverança e com resiliência. Então assista todas as suas aulas, aproveite, porque vocês vão verificar que dentro aqui dessas aulas acerca de noções de direito penal, estão sendo contemplados aí vários conteúdos. Então aproveite para estar revisando esses institutos, que eu tenho certeza que muitos já estudaram, ou então até para estar aí iniciando, para estar tendo a primeira contato, né, com alguns institutos que nós estamos vendo nessa aula. Então vamos lá. A nossa 14ª questão, que nós vamos ver agora, ela trata a respeito do erro de tipo, né? Ou erros que acontecem aí, às vezes, né, na execução de alguns tipos penais. Você vai verificar que no nosso Código Penal existem 3 erros de tipo. Existe o erro de tipo acidental, existe o erro de tipo, que é chamado de erro de tipo essencial, e existe também o erro de tipo relacionado à proibição. Então, nós temos o erro de tipo essencial, erro de proibição e erro acidental. Professor, qual a diferença desses 3 erros de tipos antes da gente iniciar a resolução dessa questão, para ficar mais fácil a nossa compreensão? Em relação ao erro de tipo essencial, ele ocorre quando? Ele ocorre quando o agente, que é o sujeito ativo do delito, quando ele erra, quando ele tem uma impressão equivocada a respeito da realidade em relação a um fato que ele está praticando. Vamos pegar um exemplo para ficar bem fácil. O artigo 155 do nosso Código Penal, ele fala a respeito do crime de furto, que ocorre quando um determinado agente subtrai um bem móvel de outra pessoa. Imagina o seguinte, imagina então que o professor Alonso tem uma bike bonita, né? E resolve então dar uma pedalada da sua casa até o shopping para dar uma volta. O professor então Alonso chega, vai para o shopping, pedalando, chega lá no shopping, estaciona a sua bicicleta e deixa ela lá paradinha. Ocorre que na hora que o professor Alonso, depois de ter dado a volta dentro do shopping, volta a pegar a sua bike para ir embora, ele verifica que tem uma bike, quer dizer, desculpa, ele ao chegar lá no estacionamento, ele só sobe na bike e vai embora. Só que depois de um determinado tempo, ele vê que aquela bike não era sua. Tinha um adesivozinho lá que mostrava que era de outra pessoa. Ou seja, outra pessoa foi para o shopping, estacionou a sua bicicleta do lado da do professor Alonso e as duas bicicletas elas eram idênticas. O professor Alonso, ele tinha a intenção de subtrair um bem imóvel de outrem? Não, ele não tinha. No entanto, por uma falsa percepção ou uma percepção equivocada da realidade, ele acabou então se equivocando contra um elemento essencial do tipo penal, que é o bem ser de outrem. Ele tinha certeza absoluta que o bem era dele. Então, por causa disso, ele agiu em erro. Se o erro for um erro desculpável, ele não vai ser punido. Agora, se for um erro culpável, um erro onde ele não tinha como apresentar nenhuma desculpa, ele vai responder por esse tipo penal apenas a título de culpa, isto é, se o crime admitir a modalidade culposa. Se não admite modalidade culposa, ele não admite. Como o crime de furto, nesse exemplo que eu dei, ele não tem a sua modalidade culposa, não há que se falar em punição. Então esse é o erro de tipo essencial. Erro de tipo em relação à proibição. É quando o agente, ele desconhece um mandamento proibitivo, ou seja, quando o agente desconhece uma lei que está ali criando um determinado tipo penal, que está ali dizendo que uma determinada conduta é considerada como crime. Vamos pegar um exemplo clássico. Imagina que hoje aqui em Teresina, eu estou andando no shopping e eu verifico que tem um cidadão holandês ali na praça de alimentação do Teresina Shopping,
com os pés para cima, deitado, sentado numa cadeira, muito bem relaxado, com aquele baseado, fumando um cigarrão, querendo tirar uma onda dentro do shopping. Imagina essa situação. Então, ao verificar isso, eu verifico ainda que ele está transportando a droga e levando ali e compartilhando com outras pessoas. Professor, isso é crime, correto? Depende. Como na Holanda, esse fato é um fato atípico, na Holanda, a legalização do uso da maconha, esse agente ele agiu em erro de tipo de proibição, ou seja, ele desconhecia que no Brasil era proibida essa conduta. Então, por causa deste erro em relação à percepção da proibição, ele pode sim ser isento de pena. Vai depender se o erro era excusável ou inexcusável. E por fim, professor, por fim, alunos, nós temos o terceiro erro, que é o erro relacionado a um acidente na hora de praticar um determinado delito. Imagina o seguinte, imagina que eu estou lá no meu prédio, onde eu moro, no quinto andar, imagina que eu moro num prédio no quinto andar, em um determinado local, vai passando uma pessoa, estou chateado com ela, e eu resolvo então jogar um jarro lá de cima na cabeça dessa pessoa. Só que eu sou um cara péssimo de pontaria. Ao jogar esse jarro na cabeça da pessoa, eu, ao invés de praticar o homicídio, que era o que eu queria, acabo então praticando um crime de dano. O jarro cai em cima de um carro, danificando um bem de uma pessoa. Eu errei na execução desse tipo penal. Então, os erros acidentais, eles estão diretamente relacionados a esse erro na hora da prática, na hora da execução de um determinado tipo penal. Então, esses três erros, como nós vimos, têm aí natureza distinta. Então, com base neste conhecimento, nós vamos agora fazer essa 14ª questão. Vejamos. Letra A. O erro sobre elemento constitutivo do tipo, que é o erro essencial, não exclui o dolo, mas permite a punição por crime doloso, se previsto em lei. Por que a alternativa está errada? Artigo 20, caput do Código Penal, diz o quê? Que nesse caso exclui sim o dolo. Então, por isso está errada. Letra B. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação que, se realmente verificasse de fato, tornaria a ação legítima. Nesse caso, há a isenção da pena quando o erro deriva da culpa e o fato é punível como crime culposo. O nosso Código Penal, no artigo 20, parágrafo 1º, diz que não há isenção de pena. Esse artigo 20, parágrafo 1º, consagra aí a figura da discriminante putativa, que ocorre quando? Quando a gente supõe que existia uma situação que iria aí justificar o seu fato. Vamos pegar um exemplo. Imagina que eu tenho um desafeto e que eu tenho uma péssima relação com essa pessoa. Determinado dia eu estou andando pelo centro de Teresina e ao me direcionar, ao me deslocar de frente com esse desafeto, eu percebo que ele está com a mão dentro de um blazer, dentro de um terno. Então eu tenho a impressão de que ele iria puxar uma arma para atirar em mim. Ou seja, julgando estar em legítima defesa, eu saco aqui a minha arma primeiro e disparo contra esse indivíduo. Só que quando o indivíduo cai no chão morto, eu verifico que ele estava colocando a mão dentro do seu terno para retirar um celular que tinha uma ligação não atendida com o nome Amor. A sua esposa estava ligando. Ou seja, eu tive um erro em relação ao fato e esse erro ele me trouxe uma percepção equivocada a respeito dessa situação. Então, por julgar estar diante de uma situação de legítima defesa, foi que eu agi assim. Então, o nosso Código Penal, voltando, artigo 20, parágrafo 1º, diz o que na nossa questão? Diz que, nesse caso, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível por crime culposo. Discriminante putativa. Letra C. Não responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Falso. Responde sim pelo crime, que é o caso de erro determinado por terceiro, definido no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Letra D.
o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena. Não. Artigo 20, parágrafo 3º, fala do erro sobre a pessoa. Nesse caso, o agente não estará isento de pena. Por isso, a alternativa está falsa. Letra E. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Artigo 21 trata do erro de tipo que nós já havíamos comentado, que é o erro sobre a ilicitude do fato. Ou seja, quando a gente age aí tendo uma percepção equivocada, quando ele não tem consciência de que a conduta era penalmente proibida. 15ª questão. Então, 14ª, alternativa correta, letra E. 15ª. Marque a alternativa correta. José, que já tinha contra si sentença penal, condenada, transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, por um crime de roubo, saiu de casa e no caminho encontrou uma bela senhora sentada no banco da praça, segurando um aparelho celular. José, então, cogitou roubar a senhora. Vamos lembrar, José cogitou. Tão lembrado do iter criminis, que nós já havíamos falado nesse bloco, durante essa revisão, durante essa resolução de questões. Nós falamos que o iter criminis é aquele caminho, é o trajeto que um agente percorre para praticar um determinado delito. Então, nesse trajeto, existem fases, que é atos de cogitação, quando o indivíduo está aí pensando na prática do crime, existe a parte do planejamento, a parte da execução, existe também os atos, que é quando o indivíduo esgota, quando o indivíduo consuma o delito, né? E nós vamos ver aqui que essa questão ela está contemplando esse assunto. Então vejamos, alternativa A. José saiu da cogitação e José praticou o roubo, mas arrependido, ele devolveu o aparelho celular no dia seguinte. Então, em virtude dessa devolução, ele teve a sua pena reduzida de 1 a 2/3. Está correta? Não. Está errada. Está errada por quê? Porque José, após ter consumado o delito, ele se arrependeu e resolveu devolver. No entanto, essa devolução já não mais surtiu efeito. Por que que não surtiu efeito, professor? Porque o artigo 16, ele fala a respeito do arrependimento posterior, que é aquele que ocorre quando o delito já foi consumado. E o arrependimento posterior, ele só vai trazer aí os seus benefícios quando esse bem ele é restituído, ele é devolvido antes ou até o recebimento da denúncia ou queixa, e quando esse crime cometido, ele foi um crime que não envolveu violência e nem grave ameaça. Como todos nós sabemos, a prática do crime de roubo, que está definido no artigo 157, ela envolve a violência ou grave ameaça. O roubo é, então, um furto violento ou um furto onde há uma ameaça. Então, o nosso artigo 16, ele veda, nesse tipo de crime, a aplicação do arrependimento posterior. Está falso. Letra B. Caso José anuncie o assalto e imediatamente seja avistado por policiais que correm atrás ou alcançando na casa dele, haverá crime impossível. Falso. O artigo 17 do nosso Código Penal disciplina que o crime impossível ele vai se verificar em virtude de duas situações, ou por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto. Duas situações distintas. Imagina o seguinte, caso do crime impossível. Eu quero matar uma pessoa. Então, aproveito que aquela pessoa estava dormindo, verifico que ela estava deitada, penso então que ela está dormindo e aplico então uma injeção com a substância que vai ocasionar a morte dela. Dias depois, verifica-se que aquele indivíduo ele já estava morto e que ele não morreu em virtude da injeção. Não tinha como, desculpe o termo,
não tinha como matar um morto. Se ele já estava morto, aquela injeção ela não ia provocar, ocasionar novamente outra morte. Então, essa impropriedade, essa ineficácia vai então produzir um crime impossível. Segunda situação, eu estou com vontade de matar uma determinada pessoa. E para matar essa pessoa, eu coloco então uma determinada substância no café dela. Ao invés de colocar um açúcar, eu coloco um veneno. Aquela pessoa então ingere aquele café e logo depois dela ter ingerido o café, feita a ingestão, eu verifico que ela não veio a óbito. Ela não veio a óbito por quê? Ela não veio a óbito porque aquela substância que eu utilizei para que pudesse então envenená-la estava vencida. Então, será que essa substância ela vai conseguir lograr êxito? Eu vou ser eficaz aí na minha empreitada? Não. Então, outro exemplo aqui de um caso que vai consagrar aí a aplicação do Instituto do crime impossível. Então, vamos continuar a nossa questão. Letra C. Então, nesse caso, voltando. Então, como ele já tinha anunciado o assalto, não há que se falar em crime impossível, né, gente? Letra C. Caso José subtraia o celular e após 2 dias se arrependa devolvendo o celular na delegacia, ocorre a desistência voluntária, sendo isento de punibilidade. Não é desistência voluntária. Nesse caso, o que pode ocorrer é uma hipótese que está lá no nosso artigo, que nós vamos ver no nosso Código Penal, no artigo 15, que consagra aí a hipótese de arrependimento eficaz. Então, está errada. Letra D. Caso José pratique o roubo, responderá por crime culposo, uma vez que quis o resultado. Não. Artigo 18º, inciso 1º do nosso Código Penal, fala que quando o agente ele quer o resultado ou quando ele assume o risco de produzi-lo, nesse caso ele deve responder pelo crime a título, a modalidade culposa. Quando é que ele vai responder a título de culpa, professor? Quando o resultado do crime foi provocado por imperícia, por negligência ou por imprudência da ação ou omissão praticada pelo agente. A alternativa D está errada, só nos resta aí a letra E, que já de cara a gente vai ver que é a alternativa correta, né? Que é a resposta da nossa questão. José, ao se aproximar da senhora, de forma que a mesma não o veja, e por destreza e com a ajuda de um terceiro que desvia a atenção da vítima, subtrai o celular, comete o crime de furto qualificado. Ou seja, o José foi sagaz. Ele se juntou com outro parceiro, enquanto o parceiro dele se utilizava de um artifício para distrair aí a vítima, ele então, se utilizando de destreza, pratica a subtração do bem. Nesse caso, o furto é sim qualificado, artigo 155, parágrafo 4º, onde ele vai ser qualificado pela destreza e também por ter agido aí em concurso de pessoas. A alternativa correta é 16ª questão. O crime de homicídio é qualificado quando cometido nas circunstâncias abaixo, exceto artigo 121, parágrafo 2º do nosso Código Penal, fala das hipóteses de homicídio qualificado, ou seja, são circunstâncias, são situações onde o crime, onde o fato praticado, ele merece uma punição mais severa, uma punição maior. O homicídio simples, que está definido no caput, ele tem uma pena que vai aí de 6 a 20 anos. Por outro lado, o qualificado tem uma pena que vai de 12 até 30 anos. Letra A. Quando o agente comete o crime sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o crime ele é qualificado? Não. Parágrafo 1º do artigo 121. Nesse caso, nós estamos diante do homicídio privilegiado, que é uma situação em que o nosso legislador ele autoriza ao juiz aí praticar uma redução da pena, que pode ser de 1/6 até 1/3. Letra B.
É qualificado quando o agente pratica por motivo fútil? Sim. Letra C, com um emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel? Sim. Letra D, quando ele pratica por traição, emboscada, mediante dissimulação ou qualquer outro recurso que venha dificultar ou tornar impossível a defesa do ofendido? Também é qualificadora. E letra E, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem por outro crime. É também uma qualificadora. Então, a única hipótese que não se encaixa em qualificadoras é a letra A, que trata aí do homicídio privilegiado. Então, a letra A não se encaixa nas qualificadoras e é a nossa resposta correta, né, da questão. 17ª questão. O crime de aborto pode decorrer das condutas abaixo, exceto. Existem dois tipos de aborto. Existe o autoaborto, que é o aborto praticado pela própria vítima, e existe a figura do aborto praticado por terceiro. O autoaborto está no artigo 124 e o aborto praticado por terceiro está no artigo 125 e 126 do Código Penal. 125 e 126, o que é que vai mudar, professor? Porque numa dessas figuras fala do aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante. E no outro fala que o aborto foi praticado sem o consentimento da gestante. Então vamos lá. Pessoa que pratica aborto em si mesma. Pratica crime de aborto? Sim. Autoaborto, 124. Pessoa que pratica, que provoca aborto com consentimento da gestante. Ela está praticando aborto por terceiro, com consentimento. Também é aborto. Uma pessoa que pratica o aborto para salvar a vida da gestante. Então, cuidado. Essa alternativa ela está errada. Ela não se enquadra nas condutas do crime de aborto. Ela é uma hipótese onde o agente ele vai estar isento de pena, onde então vai gerar uma exclusão aí do fato típico. Por quê, professor? Porque se encaixa na figura do aborto necessário, que está lá no artigo 128. Então, quando o médico, para salvar a vida da gestante, ele tem que sacrificar o feto, nesse caso ele não vai ser punido. Assim como também no caso da gravidez resultante de estupro. Letra D. O crime de aborto pode decorrer quando for para provocar aborto sem o consentimento da gestante? Certo. E é para consentir que outro lhe provoque aborto. Então, a única hipótese que não vai gerar o crime de aborto é a hipótese da letra C, que fala aí do aborto necessário, né? Está no artigo 128. Próxima questão, 18ª. 18ª questão diz o seguinte: sobre o crime de infanticídio, é incorreto, é errado afirmar que a autora age sob a influência do estado puerperal? Sim. A pessoa que pratica o crime de infanticídio, ela está emocionalmente abalada, ela está passando por um estágio profundo aí de uma depressão chamada de estágio puerperal, e em virtude disso é que ela vai agir aí praticando o crime de infanticídio. Então se enquadra na hipótese desse crime. Letra B. É quando a pena é mais severa do que a pena correspondente ao de homicídio? Não. A pena do homicídio ela é mais severa do que a pena do infanticídio. Então a resposta aí é a letra B, está incorreta. É quando a vítima é filho da autora? Sim. No crime de infanticídio, a genitora pratica o crime contra o seu filho. Lembrando, no aborto ainda não existe vida extrauterina. A vida ainda é vida intrauterina. Já no infanticídio, a vida ela já ocorre de forma extrauterina. Já há o nascimento aí do bebê, do recém-nascido, né? Letra D. O crime ocorre durante ou logo após o parto. Perfeitamente, está correto. E letra E. A pena do infanticídio é uma pena de detenção. Essa alternativa também ela está correta. Então, a incorreta seria a letra B. Nossa penúltima questão, já estamos encerrando a nossa resolução. 19ª questão. Sobre o crime de homicídio, artigo 121,
É incorreto, é errado afirmar que é qualificado quando praticado por motivo fútil. Correto. Tanto o motivo fútil como o motivo torpe são capazes aí de qualificar o crime de homicídio. Parágrafo 2º do artigo 121. Letra B. É privilegiado quando cometido sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Correto. Fala também da hipótese do homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º. Já havíamos comentado sobre isso na questão da 16ª questão. Letra C. O homicídio culposo é punível com reclusão? Não. Essa questão está errada. O homicídio culposo, ele é punido com detenção de 1 a 3 anos. Então, a nossa resposta seria letra C. Letra D. É qualificado quando cometido por emboscada, traição, mediante simulação, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido? Sim. Parágrafo 2º do artigo 121. E, por fim, a letra E diz que ele é qualificado através do emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel pelo agente, né? Está correto também nos moldes aí do artigo 121, parágrafo 2º. Então, a nossa resposta é a letra seria C. Vamos, então, para a nossa última questão. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas em torno de toda a resolução aqui, dessas 19 questões que foram até esse momento feitas, vocês vão perceber o seguinte: vocês vão analisar que todas essas questões, sempre aí, o elaborador, sempre a banca que está fazendo as questões, ela está dando ênfase ao texto expresso da lei. A exemplo aqui dessas questões de homicídio. Não foi feita uma discussão teórica sobre o que é um homicídio qualificado. O que foi feito aqui foi uma verdadeira mentalização, verdadeiro, para não dizer que decoreba, né? A pessoa teve que realmente levar em conta o que diz o texto, aprender, guardar na sua mente para poder acertar a questão, porque senão ela não teria acertado. Então vamos para a nossa última questão. 20ª questão diz o seguinte: uma pessoa desferiu em outra, querendo ceifar sua vida, alguns golpes de faca. A vítima foi socorrida e levada até o pronto-socorro. Porém, uma semana depois, ela veio a óbito por infecção hospitalar. O crime praticado por quem esfaqueou foi. Aqui nós temos que lembrar lá dos nossos primeiros artigos do nosso Código Penal, que nós já comentamos em algumas ocasiões hoje, que fala aí a respeito do tempo do crime. Então, o crime é praticado quando, professor? Ele é praticado no momento da ação ou omissão, independente do resultado ter ocorrido em outro momento. Então, vamos resolver essa questão aqui. A pessoa ela tinha interesse em lesionar a integridade física do outro? Não. A questão deixa clara que a pessoa queria ceifar a vida. Ela logrou êxito em retirar a vida daquela pessoa no momento da ação, ou seja, no momento que ela desferiu contra ela esses golpes de faca? Não. Então, por motivos alheios à vontade do agente, ele não conseguiu consumar a sua empreitada, o seu interesse, a sua vontade, que era de matar aquela pessoa. Ele apenas tentou matar essa pessoa. Então, não tem sentido ele responder por lesão, já que a intenção não era lesionar. Então, em virtude disso, esta pessoa vai responder pelo crime de homicídio na sua modalidade tentada. A resposta seria, voltando à nossa questão, a letra E. A intenção do agente era matar, era ceifar a vida, mas ele não conseguiu. Então, resposta, letra E. Então, pessoal, nós estamos agora encerrando a nossa revisão, né,
para o concurso aí de soldados do Corpo de Bombeiro. Eu espero ter contribuído aí para a aprovação de vocês nesse concurso. Então, aproveitem essas questões para estar revendo alguns conteúdos que já estudaram, para estar esclarecendo alguns pontos controvertidos. E eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês em relação a alguns conteúdos. A dica que fica para vocês é: prestem bastante atenção na parte que trata a respeito da exclusão da ilicitude do fato, que é a hipótese de legítima defesa, de estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Eu tenho percebido que essas questões sempre têm sido cobradas nas provas da NUCEP e também de outros concursos que exige-se apenas do candidato um nível médio. Além disso, algo que é bastante cobrado também está diretamente relacionado à teoria do crime, que fala daquele conceito analítico que nós já discutimos aqui, fato típico, antijurídico e culpável. Então, sempre vai ter questões nessas provas relacionadas à ilicitude do fato e à exclusão dela, que nós já havíamos mencionado. Vai ter questões relacionadas ao fato típico, para falar da conduta, falar se há um nexo, uma relação de causalidade entre nexo, entre conduta e resultado, discutindo se há tipicidade formal, se há tipicidade material. Fiquem também atentos ao extrato do crime, ao elemento que seria a culpabilidade, né? Que para que um agente seja reputado, seja a ele imputada a culpa do crime, ele deveria, no momento da ação, ter uma consciência, ser imputável e também estar agindo com voluntariedade em relação a esse fato. Então, fiquem atentos aos elementos do crime, que estão lá definidos desde o artigo 13 até o artigo 23, 24, salvo engano, do nosso Código Penal. Fiquem bastante atentos também à hipótese de concurso de agente e atentos também à aplicação da lei no tempo e no espaço, principalmente em relação às hipóteses que estão relacionadas à extraterritorialidade da lei. Então, tome bastante cuidado com isso. Se possível, nós ainda estamos aí com 2, 3 semanas de tempo, né, em relação à data do concurso, que a prova será apenas no dia 19. Então, até lá, vocês têm bastante tempo para estar dando uma lida no Código Penal e para estar revisando isso. Eu, sinceramente, espero e torço pela aprovação de cada um de vocês e espero que todos aqui possam continuar firmes durante esse restante desses dias, estudando, se dedicando ao máximo, porque eu sei que, ao final, vocês vão lograr êxito aqui nesse concurso. Então, podem contar comigo. Qualquer dúvida, mande aí um direct no Instagram, você pode estar seguindo lá, Alonso Duarte ADV, pode estar me mandando qualquer dúvida, eu vou estar lá sempre pronto para estar respondendo vocês, para estar esclarecendo qualquer ponto, qualquer dúvida que porventura tiver ficado aí em relação a essa revisão. A gente se encontra no presencial, um forte abraço, até mais.